3 dicas para produzir um excelente material de revisão. Você que já estuda para concurso há algum tempo sabe a importância da revisão. No vídeo de hoje eu não vou abordar isso com você, até porque já tem vídeo aqui no canal. Mas às vezes você não sabe como produzir um bom material, não sabe como produzir um material que de fato vai te ajudar na revisão. E no vídeo de hoje eu quero te dar 3 dicas. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que até faz redação, mas seu material fica imenso, aquela coisa enorme, você não sabe o que fazer. E a dica 1 é: seja objetivo. Seja objetiva, não adianta anotar demais. A gente precisa entender que o material que a gente constrói tem um objetivo. Qual que é o objetivo? A gente revisar. O material que a gente constrói, ele serve para revisão. E justamente por isso, ele precisa contemplar os tópicos que precisam ser revisados. Quais são esses tópicos? Os tópicos que a gente não tem conhecimento, os tópicos que o nosso processo de estudos ainda está fragilizado, ainda está deficitário. Então, quando a gente pega 100% da matéria, não é para anotar 100%, porque se fosse para anotar o 100%, você não precisava produzir seu próprio material. Se fosse para anotar todos os artigos da lei, você não precisaria anotar, era só ver direto na lei. Se fosse para anotar o PDF todo, você não precisaria fazer seu material, você olharia no PDF. O material precisa ser sucinto, e eu sempre bato nessa tecla, precisa ser sucinto, focado e direcionado para atender exatamente o que você precisa. Então, quando você for produzir o seu material, tem que ter esse olhar clínico, tem que moldar o olhar para entender o que é que faz sentido anotar, o que é relevante anotar, dentro daquilo que você se enquadra hoje, daquele perfil, daquele nível que você tem de concurseiro ou concurseira. Então, a primeira dica que eu te dou é: seja objetivo ou objetiva e anote pouco, porque materiais muito grandes tendem a atrapalhar o seu processo de revisão e não ajudar. A dica 2: faça o seu material por tópicos, se organize por temáticas ou então por assuntos, por partes, para que fique mais visível para você qual matéria você está estudando, quais são as partes dessa matéria, quais são os tópicos e subtópicos. Normalmente, eu indico muito o estudo por fichamento, a produção do material ser feita por fichamento, mas existem sim, inegavelmente, outras formas de produzir material. Inclusive aqui, lá no Clube de Membros, eu tenho várias aulas que eu ensino na prática como produzir material, como fazer um fichamento, como fazer um flashcard, como fazer um mapa mental. Mas é muito importante, a dica que eu te dou é que você tenha clareza do que você está estudando, e aí pegando uma matéria mais ampla, por exemplo, pronome, o que é que nós temos dentro dessa matéria? Quais são os tópicos, quais são os subtópicos, o que a gente tem, quais são as partições? E você vai precisar dessas partições para compreender a matéria como um todo. Por isso é tão importante trabalhar por tópicos, porque assim, de forma mais organizada no seu material, você consegue visualizar com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, com muito mais clareza, tópico a tópico que realmente está dentro dessa matéria que você estudou. Então, se você não sabe bem como produzir um fichamento, como produzir um esquema, dê uma olhadinha aqui nos vídeos do Clube de Membros, no Time TS, porque eu tenho vários vídeos que eu vou te ensinar a produzir material de forma focada e direcionada, como tem que ser o seu material. E a dica 3, mude e molde o seu material sempre que for necessário. Às vezes as pessoas constroem um material e acham que ele tem que ser estático, ao contrário. Material bom de revisão é aquele material que ele vai se modificando com o tempo. Tanto porque você vai identificando
novas fragilidades e você vai complementando o seu material, tanto quando você percebe que em alguns tópicos você já conseguiu assimilar, já conseguiu introjetar e não existe mais a necessidade de estar ali no seu material, que é o momento que você vai retirar alguns tópicos. Fazer esse movimento de incluir e de retirar é importante, porque o material a todo tempo tem que refletir a sua necessidade. E se você deixa aquele material que você produziu há 1 ano e nunca mais conseguir olhar para ele e ver que isso aqui não precisa mais, isso aqui não precisa mais, isso aqui eu ainda não tô boa o suficiente, não tô bom o suficiente, e fazer uma anotação complementar, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir evoluir. Eu sempre digo que o que faz a gente evoluir é revisão, questão, mapeamento de erros, e o seu material é uma ferramenta para te ajudar a evoluir. E para isso ele precisa se moldar com base no que você também vai se moldando, com o conhecimento que você vai adquirindo e com as fragilidades que você vai percebendo ao longo do processo. Então sempre mude seu material, permita que o seu olhar se molde e que o seu material se molde também. Permita que o conhecimento entre e assim parte do seu conteúdo do material saia, uma vez que ele já vai estar introjetado. Eu gostaria de deixar essas dicas para vocês, porque eu sei que muita gente tem dificuldade de produzir material e fica transcrevendo tudo que estuda. Produção de material não é transcrever, a melhor forma de estudar não é fazendo resumos, e eu sempre conto para vocês sobre isso aqui. Se vocês quiserem saber de mais informações sobre produção de material, só dá uma busca aqui no meu canal, porque eu tenho vários vídeos que eu explico sobre a produção, o que é importante produzir, sobre a própria revisão e ensino, né, como eu já disse, lá no Time TS, que é meu clube de membros, como produzir materiais de forma eficiente. Não perca tempo, já dê uma conferida. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, com os vizinhos, no grupo do condomínio, que eu sei que você tem.